a cada um de nós, de dentro para fora, no íntimo, no profundo e dentro da nossa intimidade. Então aqui tem dito que, olha, o rei Josias é alguém que obedece ao Senhor em todo o tempo, no íntimo como também na frente das outras pessoas. Ele é alguém que agrada ao Senhor. E como eu havia dito posteriormente, ele enxerga a necessidade de que houvesse a obra, né? Ele toma as devidas providências, ou seja, o valor que seria necessário, né, para as despesas, como também com os encarregados, né, os responsáveis, né, por essa obra, os edificadores, os pedreiros e assim por diante. E durante essa obra, o sumo sacerdote encontra o livro. E esse livro diz aqui que é o livro da lei. E buscando mais, né, informações a respeito desse livro, esse livro tem conteúdo do Pentateuco, que no caso seria os 5 primeiros livros da Bíblia. Então a gente entende que ali são as leis do Senhor, como diz na palavra de fato. E ao ler, a reação do rei foi rasgar suas vestes, humilhar-se diante de Deus e se entristecer. Ele verdadeiramente chorou. Ele verdadeiramente se entristeceu, porque naquele momento, ao ouvir, né, porque o escrivão leu o livro para que ele pudesse ter a ciência do que estava ali, né, escrito, ele se entristeceu porque ele reconheceu que o povo ele não andava no caminho qual agradava ao Senhor. E ele mostra nesse momento, o Senhor falou comigo, que o coração quebrantado. O coração quebrantado é um coração transformado por Deus. É um coração em que foi dado liberdade para o Espírito Santo de Deus entrar. E, irmãos, eu fiquei meditando nessa palavra e a gente consegue ver de maneira clara, porque o Senhor é um Deus muito cuidadoso de nos explicar os detalhes para que venhamos compreender aquilo que Ele quer nos dizer. Ter um coração quebrantado é necessário, porque ele andava em retidão aos caminhos do Senhor, ele tinha um coração quebrantado e ele conseguiu enxergar a necessidade para a reconstrução do templo. Ele conseguiu enxergar que naquela situação precisava que iniciasse uma obra. Só que ali se referia a um templo físico. Às vezes a gente olha nas nossas casas, a gente vê que tem, olha, isso aqui não está legal, a parede está soltando a tinta, né? Ou olha, isso aqui está quebrado. A gente consegue enxergar. Os nossos olhos humanos têm essa clareza de ver o que está certo e o que está errado. Só que o templo, nessa interpretação que o Senhor me deu ao falar no meu coração, é que o templo é o nosso coração. O templo, ele é o nosso coração. E sabemos, né, que o Espírito Santo de Deus, ele precisa fazer morada em nós. E ele não mora em qualquer casa, né? Ele não está exigindo nada da gente como uma casa. Nossa, porque tem que ser desse jeito. Ele usa os improváveis como altar para trabalhar. Ele não está exigindo de você uma posição. Ele não está exigindo de nós nessa manhã dinheiro, né, valores, né? Ele não está exigindo nenhuma posição, nenhum cargo. Ele tem exigido o seu coração de uma maneira sincera, abrir o seu coração para que o Senhor possa trabalhar. É isso que Ele quer que venhamos fazer todos os dias, porque estar na presença de Deus não é fácil. Não é fácil manter na presença de Deus da maneira a qual Ele se agrada de nós, né? É fácil fazermos o seguinte, de vir à igreja todos os dias. Às vezes nem isso é fácil, né? Porque às vezes é uma batalha, às vezes é uma questão de saúde, questão de condição financeira, né? Tem pessoas que moram distantes, já é difícil, mas a gente pode vir aqui, manter a nossa responsabilidade de estar presente e mesmo assim ter um coração que não agrada ao Senhor. Então, o Espírito Santo de Deus palestou no meu coração sobre essa necessidade, que a gente sabe que é uma necessidade, a gente tem conhecimento sobre isso. Mas às vezes, né, de uma maneira simples assim, a ficha não cai. Né? Às vezes a gente tem conhecimento sobre algo, mas a gente não pratica aquilo. Há uma grande diferença entre a teoria e a prática. Tem coisas que a gente sabe que precisa fazer. Tem coisas que a gente consegue ver que, olha, eu necessito mudar isso aqui na minha vida, eu necessito fazer ou deixar de fazer algo, mas não executamos. Às vezes, até de maneira automática, fugimos daquilo que o Senhor tem nos falado, seja para uma correção ou para algo que Ele tem nos chamado, que tem nos assustado, como, por exemplo, um chamado. Porque aqui Ele tinha uma responsabilidade muito grande. E Ele obedeceu ao Senhor, Ele era o rei de Judá. É uma responsabilidade muito, muito grande. E nas nossas vidas não é diferente para uma responsabilidade. Você não precisa necessariamente ter um cargo, ser um líder de
de algum grupo em específico, mas só pelo fato do Senhor Ele querer te usar, porque todos nós temos uma missão. Tanto na casa do Senhor, né, não existe pessoas, né, uma melhor do que a outra, não existe isso, né? Não existe o Senhor nos ama da mesma forma, e o Senhor quer trabalhar na vida de cada um, é claro que de uma maneira diferente, mas de acordo, né, com aquilo que Ele tem preparado e tem planejado e sonhado para com as nossas vidas. Então, cada um de nós tem a sua importância, tem o seu papel essencial dentro da casa do Senhor, seja para limpar a igreja, seja para trazer a palavra, seja para louvar, né? Seja como for. Deus tem uma missão para a igreja de cada um de nós. Então, continuando aqui a leitura, a gente consegue enxergar que também o livro ele foi encontrado não foi antes e nem depois da obra, foi durante a obra. Né? Durante a reconstrução do templo. Então, imagina aquela bagunça, porque todos nós, já acredito eu, já tivemos, né, a experiência de ter que fazer uma obra em casa, né, uma poeira para lá, uma poeira para cá, uma situação complicada, aí vai aqui, daqui a pouco o pedreiro quebra mais alguma coisa, daqui a pouco tem que limpar de novo. Então é uma bagunça que acontece. E dentro de nós é a mesma coisa. Quando Deus começa a mexer em algumas coisas, aos nossos olhos se torna uma grande bagunça. Mas é aquilo, né? Tem que ficar feio para depois ficar bonito do jeito que a gente planejou. Só que nesse caso, do jeito que Deus planejou. Porque às vezes, né, a gente não tem a noção, às vezes não. Sempre, porque Ele sempre está nos surpreendendo. Então aqui, ele encontrou o livro, né, o sumo sacerdote, leu, o rei, né, rasgou suas vestes, se entristeceu porque ele reconheceu que o povo estava andando de uma maneira que não agradava a Deus, e isso irou ao Senhor. Ele pediu para que os servos consultassem a profetisa para ouvir o que Deus tinha a falar com ele nesse momento, o que ele poderia fazer para mudar a situação. E a palavra que o Senhor mandou através dessa profetisa foi, resumidamente, é claro, o seguinte: não pouparei o povo. Eles andam cometendo idolatria, adulterando, prostituindo-se e dentre outros pecados dos quais causaram a minha ira, e eu não pouparei e os castigarei. Mas você e sua família, porque se arrependeste, porque se humilhaste, choraste na minha presença, eu pouparei você e sua casa. Além de nada lhe acontecer, nem verão aquilo que eu irei fazer para com o povo. E nesse momento, o Senhor falou no meu coração: e se fosse você? Na posição de Josias aqui, porque temos visto dois contrapontos. É a posição de Josias como alguém que anda em obediência ao Senhor, que já se posicionou diante da presença do Senhor e assumiu a responsabilidade de ser usado por Deus, porque aqui ele foi uma pessoa que andava nos caminhos do Senhor e foi usado por Deus. Tanto que no capítulo 23 diz que mesmo depois dessa resposta que ele recebeu do Senhor, que seriam poupadas a sua casa, e ele mesmo assim reuniu o povo, leu aquele livro para eles, né, que são os primeiros cinco livros da palavra de Deus, né, da Bíblia. Ele leu, e o que houve naquele lugar foi um conserto. O povo que outrora estava em uma situação de declínio espiritual e distante da presença de Deus, porque o povo de Israel aqui, né, em específico de Judá, eles conheciam a palavra do Senhor, eles conheciam, mas estavam em desobediência. E ele, ao ler, né, fez uma reunião, ele juntou o povo: olha, isso, leu aquilo que o Senhor já tinha falado, né, de lei do Senhor, e eles se consertaram diante de Deus, e a aliança foi restabelecida do povo de Israel, do povo de Judá, para com o Senhor. Então imagina se ele simplesmente tivesse se comportado pelo fato de que nenhum mal aconteceria a ele nem à casa dele, e isso para ele fosse suficiente. E Deus falou comigo: se fosse você, será que você, por ser poupada, não está acontecendo nada na minha vida, eu estou bem? Ai, graças a Deus eu tenho vivido tempos de paz na minha vida, eu não tenho passado por dificuldades, então eu não vou obedecer aquilo que o Senhor tem para fazer na minha vida. Porque primeiramente, né, aqui diz respeito também sobre chamado. Ele foi chamado para uma obra. Então imagina se ele tivesse fugido da obra a qual o Senhor tinha na vida dele. Antes de tudo, o Senhor ele trabalhou dentro dele. Por isso que iniciamos falando sobre obediência. Porque antes de Deus usar da sua vida para trabalhar na vida de outras pessoas, para alcançar a vida de outras pessoas, Ele te cura para que Ele possa curar outras pessoas também da sua vida.
Então é algo muito além daquilo que conseguimos conjecturar. Eu particularmente, eu vivi em desobediência ou fugi do meu chamado. Porque a gente tem uma péssima mania, um péssimo costume, mas eu acredito, é natural da nossa parte, de quando a gente ouvir falar sobre pecado, a gente sente o peso da palavra pecado e a gente conjectura pecados como, digamos, os mais famosos. Adultério, fornicação. Mas pecado também é fofoca, é calúnia, é contenda. Como também as coisas, às vezes, que para nós são pequenininhas. Como, por exemplo, fugir do chamado ou desobediência. Eu, particularmente, eu fugi porque eu sempre me vi muito pequenininha. Isso aqui não é para mim. Deus só quer que eu faça só até aqui, eu vou fazer só até aqui. E nesse momento, com essa conduta minha, eu limitava o poder de Deus. Já estava errando, né? Já estava errando diante do Senhor. Mas eu limitava. E eu tinha medo de desobedecer ao Senhor. Porque na minha mente, naquele momento de medo, eu falei, Senhor, eu não sei falar, eu não sei o que eu vou fazer, como eu vou fazer, o que o Senhor quer fazer na minha vida, eu não consigo ver, porque eu também tinha muito essa questão, como que o Senhor tem trabalhado muito comigo, porque eu sou uma pessoa um pouco racional demais. Então, às vezes, eu preciso ver as coisas, sabe, na perspectiva, sabe, na planta. Só que Deus não mostra a planta para mim. Ele dá algumas pecinhas do quebra-cabeça. E é muito bom quando o Senhor monta o quebra-cabeça na nossa vida. Eu estou vivendo algo que só o Senhor poderia fazer mesmo em várias áreas da minha vida. E tem se montado esse quebra-cabeça. E todas as vezes o Senhor fala comigo, como se Ele reafirmasse. De fato, reafirmando. Ainda bem que você confiou. Ainda bem que você obedeceu, mesmo quando você não viu a planta. Né? Porque às vezes a gente quer ver aonde vai chegar, como vai chegar, de que meio ele vai trabalhar. Só que não é assim que funciona. Deus nos convida a mergulhar. Tem um louvor que eu canto, eu louvo muito ele, porque o Senhor tem falado muito ao meu coração com ele. E ele fala sobre mergulhar. O louvor antigo, né? Eu navegarei. E eu louvo ele todas as vezes, porque a gente tem que louvar e pregar tudo que a gente vive. E eu falei, Senhor, o que o Senhor tem para me dizer desse louvor, Senhor? Porque para mim já estava navegando. Até aqui tá bom. Né? Mas o Senhor tem convidado cada vez mais para mergulhar. Só que mergulhar é muito difícil, porque é isso que eu falei anteriormente. Nós queremos ver o que Ele vai fazer, só que às vezes nem preparados estamos para ver o que Ele vai fazer. Às vezes aquilo vai te impactar de uma maneira que não vai ser bom, porque você às vezes vai desistir daquilo que Ele tem para fazer na sua vida, né? Porque também às vezes a gente passa por provações e a gente nem sabe que a gente conseguiria passar. Às vezes a gente passa por algumas dificuldades que a gente, Senhor, não tinha ideia que eu ia conseguir passar. É claro que tudo é com Deus, porque sem Ele, né, nada disso seria possível. Mas Ele nos mostra que está conosco, como o louvor aqui, né, que fala muito aos nossos corações, eu estou contigo, sabe? Então, Ele exige de nós confiança para que venhamos prosseguir. E para que venhamos navegar também. Porque mergulhar na presença de Deus é tirar o pé do chão. Quando a gente vai na praia, né? A gente não sabe nadar, né? Não sei quem sabe, quem não sabe, mas eu não sei. A minha mãe tem pavor de água. Mas enfim. Aí a gente vai andando, e ainda tá com o nosso pé no chão. Vai lá, ali e tal, a gente vai. Até aqui a gente consegue andar. Só que depois disso já não dá mais. Então ou você mergulha, ou já era. Só que mergulhar é você deixar a água te guiar, né? E sendo a água, como diz em Ezequiel 47, o oceano do Espírito Santo de Deus, não dá para você continuar com o pé no chão. Às vezes o pé no chão é a sua racionalidade de maneira geral, mas às vezes é a educação que você recebeu. Porque eu tive o privilégio de nascer na casa do Senhor, né, de ser ensinada desde berço sobre os caminhos do Senhor, mas muitos não tiveram essa oportunidade. Então tiveram aquele contraste daquilo que foram criados, que muitos não foram criados da maneira a qual bate, né, com aquilo que o Senhor nos ensina dentro da casa do Senhor, dentro da casa dele. Então tem esse contraste, essa mudança. Precisa se desprender daquilo que veio, né, por meio da educação, às vezes é uma filosofia de vida, uma ideologia, né, uma visão de maneira geral, né, uma filosofia que às vezes não agrada ao Senhor e o Senhor fala conosco e precisamos mudar.
fora de fato a confiança, né? Porque diz respeito a navegar, a confiar, como também a ter intimidade, porque a gente se aproxima mais de Deus, a gente busca intimidade, e para ter confiança precisa de intimidade. A gente não conta qualquer coisa para qualquer pessoa. A gente conta para aqueles que a gente confia. A gente confia por quê? Porque antes da confiança a gente teve que ter um contato. E não é qualquer contato. Não é alguém que a gente fala nas redes sociais de vez em quando. Não é alguém que a gente fala, que encontra na rua, a gente cumprimenta, que a gente vai falar daquilo que a gente tem passado, as dificuldades que temos passado no nosso íntimo. Não é para qualquer pessoa. Então, antes de ter confiança em alguém, a gente precisa ter intimidade. Como um amigo que você conversa, que você não tem contato, que você pergunta se está tudo bem. E esse amigo, ele te apoia, ele te orienta, ele te consola. E isso é ter intimidade. E depois da intimidade, a gente acaba tendo uma confiança. E ele nos convida a, antes de tudo, ter intimidade, para que seja desenvolvida uma confiança nele. E você possa navegar na presença do Senhor. E confiar de que de tudo ele cuida. Porque não é fácil olhar às vezes para a circunstância e não fazer nenhum sentido para nós. E Deus nos convida a deixar os nossos medos de lado, as nossas inseguranças de lado, para que venhamos nos aprofundar. Como eu havia dito, o Senhor tem falado comigo nessa passagem sobre chamado, porque eu fugi do meu chamado. Eu tinha muita vergonha. Meu Deus, eu me apavorava de imaginar que eu vou ter que falar. Porque cantar, eu já cantava desde pequena, mas mesmo assim, eu tremia muito, ficava nervosa. Nossa, era uma coisa assim muito difícil. Só que falar para mim era ainda mais difícil. E o Senhor começou a falar comigo sobre ministrar. Eu pensei, não, eu vou fazer na minha vida. Eu gosto de conversar em casa, eu gosto de falar, mas agora assim, para os outros, para as outras pessoas, assim, isso me fazia tremer. Então eu falei, Senhor, eu conheci que o Senhor escolheu a pessoa errada. Pelo amor de Deus, sempre nas minhas orações, sempre afirmando: Deus sabe de tudo, Deus sabe o que faz, Deus vê o futuro, Deus conhece meu passado, meu presente, é o mesmo de ontem, de hoje, para sempre, e nada, de eu ter a confiança que tinha que ter em Deus. Eu falei, Senhor, e nisso eu tive várias orações, né, me perdoe o Senhor, sem querer, dando justificativas para Deus não me escolher. Eu falei, Senhor, eu faço isso aqui, ó, eu não consigo, Senhor, eu tenho vergonha disso. Eu não falo bem o suficiente, até apontar para os que eu apontei. Falei, mas fulano fala tão bem, Senhor, pelo amor de Deus, o que o Senhor viu em mim? Mas a gente nunca vai entender o que o Senhor viu em nós. E o segredo às vezes é esse. Às vezes não, de fato é confiar no Senhor, de que Ele sabe o que faz, e se Ele te escolheu, Ele sabe das suas limitações. A gente, como eu perante o Senhor, eu falei, Senhor, mas isso aqui eu não sei fazer, isso aqui eu até que sei fazer, isso aqui até que dá, cantar até que dá, mas agora ministrar não dá. Aí o Senhor começou a falar sobre palavras. Eu falei, Senhor, o que é isso? Eu me assustando cada vez mais. O que eu vou fazer? Mas Ele foi preparando tudo, e Ele tem ensinado. Eu estou aqui aprendendo mais um dia, porque o Senhor Ele tem ensinado. Cada oportunidade, Ele tem trabalhado em coisas diferentes, tanto no louvor quanto na palavra, e Ele é um Deus tão cuidadoso que a gente consegue sentir o cuidado dele nos mínimos detalhes. A minha mãe passou a vida toda falando para mim que Deus é um Deus de detalhes. Deus é um Deus de detalhes. Ele está nas coisas grandes como também nas coisas pequenas. Então aqui também falando sobre o chamado, sobre ser usado por Deus. Imagina se Josias, por ter sua família livre daquele mal, né, do castigo que cairia sobre o povo, se ele simplesmente tivesse saído de cena. E aí, eu lembrei de algo que não me aconteceu comigo, e eu gostaria de trazer esse testemunho, porque aqui são testemunhos de vida que estão sendo contados. E as nossas vidas também carregam testemunho. E às vezes você não vai precisar pregar para ninguém, como eu estou aqui nessa manhã, né, com a Bíblia aqui na frente, com o microfone aqui na igreja, mas o seu testemunho de vida é uma pregação. Tem pessoas, eu ouvi falar isso e eu fiquei impactada, que não leem a Bíblia ainda, mas leem você como se fosse a Bíblia delas, porque é um testemunho de vida. Então por isso que temos que, antes de tudo, examinar a nós mesmos para vermos se estamos dando um testemunho que agrada ou não agrada ao Senhor, porque de qualquer maneira estamos alcançando vidas. São vidas, estamos aqui com uma nuvem de testemunhas. Precisamos demonstrar
né, viver de uma maneira que agrada ao Senhor e mostrar aquilo que Ele tem feito. Diz respeito sobre o Senhor, sobre Deus e não sobre nós. Estamos aqui com uma missão. Estamos aqui de maneira passageira, porque o nosso destino é o céu. Então, o que temos feito nesse nosso momento passageiro, né? Nessa nossa parada de avião? O que nós estamos fazendo? Será que estamos agradando a Deus? Né? Então, Deus tem falado isso ao meu coração, sobre esse posicionamento, sobre o testemunho. É que eu tenho uma amiga hoje que eu considero ela minha irmã, né? Ela é minha irmã e ela agora se casou com meu tio. Meu tio também era considerado meu irmão, porque variamos a idade, fomos criados juntos praticamente. Então, eu tenho um amor muito grande por eles dois. Eles dois são os meus irmãos. E como nos conhecemos foi algo que a gente consegue ver a gente trabalhar. Porque Deus tem uma pessoas, Deus tem um propósito. Tanto em amizade quanto em relacionamento. Precisamos vigiar muito quanto a isso, né? Às vezes a gente não consegue ouvir uma orientação de maneira clara a respeito de relacionamento, a respeito de amizades, até que de amizades até mais, mas de relacionamento não. O Senhor, Ele direciona as nossas vidas, Ele guia as nossas vidas em tudo. Basta você pedir e estar disposto a ouvir o que Ele tem para dizer, porque também não adianta a gente pedir, Senhor, fala comigo, e aí Ele dá uma ordem, Ele fala conosco, e a gente finge que não ouve, não gosta muito, e desobedece aquilo, então não tem como. Mas Ele direciona. E eu conhecia ela da igreja, porque éramos da mesma igreja, só que até então não tínhamos conversado, não tínhamos nenhum tipo de contato. Em uma das orações dos jovens, ela me cumprimentou e falou para mim que ela queria gravar um cover, né, um vídeo cantando comigo. E até então era isso, né? Ela me procurou no Facebook, ela me adicionou e não nos falamos. Até que um belo dia, e eu confesso que aquela semana foi difícil para mim, porque eu estava passando por uma situação, eu estava um pouco entristecida devido a algumas circunstâncias, então eu estava me sentindo vítima, eu estava me sentindo afragilizada, e esperando alguém vir me abraçar, alguém vir me acarinhar. Então, naquele momento, eu estava nesse momento de fragilidade, e aí eu recebi a mensagem dela. Quando eu fui ver, não esperava, ela disse para mim, eu estava no banheiro da casa dela, sozinha, com os letes na mão, para acabar com a vida dela naquele momento. E ao ler aquela mensagem, eu me desesperei, porque eu não sabia o que fazer. Meu Deus, o que eu vou falar para ela? Não posso deixar ela sozinha, o que eu vou fazer? Eu não tenho ninguém na casa dela. Não tinha contato da mãe, eu não conhecia a mãe, não conhecia o pai, não conhecia nada. Para mim falar, olha, volta para casa, abraça sua filha, fala com ela. Eu não sabia o que fazer. E aí eu fui até minha mãe e falei, mãe, pelo amor de Deus, o que eu faço? Estou eu sofrendo aqui, tem outra sofrendo lá, o que eu vou fazer? E aí a minha irmã, que tinha 5 anos, ela saiu do quarto, estávamos na sala. Ela virou para mim e falou assim, canta para ela. Nesse momento que eu ouvi isso, aquilo parece ter tocado no meu coração, não tocado, um sopro. Porque eu acordei naquele momento e eu louvei para ela, né? Eu louvei, né? Gravei um áudio para ela, e esse louvor que eu cantei foi o louvor que o Senhor estava falando comigo naquela semana. Era um louvor que eu tinha aprendido naquela semana, que Deus estava falando comigo, e eu louvei. E mandei para ela. E ela falou que ela sentiu a presença de Deus naquele lugar, ela sentiu o Senhor a consolar naquele lugar. E ela se levantou daquele cenário, e não foi a minha voz que alcançou ela. É claro que alcançou pelo telefone, mas foi o Espírito Santo que, através da minha vida, porque o mínimo que eu fiz foi obedecer ao Senhor, atingiu o coração dela como uma flecha e reverteu todo aquele sentimento daquele momento, todos os pensamentos, eu creio que voltaram para trás, aqueles que não agradavam ao Senhor, aqueles que o inimigo estava colocando na mente dela, de que ela não teria saída, que não existia saída para aquele momento, para aquele cenário, né? E hoje eu vejo o agir de Deus ainda de uma maneira diferente, porque hoje eu vejo que ela está nos caminhos do Senhor, que ela se estabeleceu, ela louva o Senhor. O meu tio, ele toca instrumentos, né? Ele é músico, e eles agora casaram recentemente. E antes eu tive essa intimidade com ela, eu tive essa amizade, e depois ela conheceu meu tio, começaram a se conhecer, eu fui trabalhando nos corações, e eles começaram a se relacionar, e agora, 30 de agosto, eles casaram. E a gente vê Deus nessas coisas.
Então ele vê duas posições. Imagina se ela tivesse verdadeiramente conseguido executar aquilo na vida dela. Olha o que ela não teria a possibilidade de viver. Muitas das vezes estamos numa circunstância, talvez não de uma depressão, de uma ansiedade, porque no caso dela ela havia perdido o irmão, então por isso que ela estava dessa forma. E um detalhe também importante, que depois de uns anos, a gente descobriu pelo testemunho da cantora do louvor que eu cantei para ela, que o testemunho atrás do louvor era realmente de que a cantora havia cantado com uma menina que estava para tentar suicídio. Eu não tinha ideia, né? E o louvor fala sobre renovo, fala sobre a presença de Deus, e é um louvor que tocou muito no meu coração e também falou para com ela. Então eu vejo Deus nessas coisas. Às vezes Deus quer nos usar, não é para algo que aos nossos olhos é grandioso, como por exemplo, não, Deus só me usa quando eu venho louvar. Deus só me usa quando eu venho trazer a palavra. Não, Deus te usa através de um abraço. Deus te usa através de uma paz do Senhor. Ou às vezes você nem sabe porquê, mas às vezes sempre no seu coração de perguntar: irmã, está tudo bem? O que tem passado na sua vida? Você tem estado um pouco distante? Como tem se sentido? Deus usa da nossa humanidade para trabalhar nas nossas vidas. E isso eu tenho visto a cada dia mais que o Senhor tem usado da humanidade. Sabe? Às vezes a gente só foca naquilo que aos nossos olhos é 100% espiritual, mas não é bem assim. Deus usa da nossa humanidade, como eu falei, um abraço, sabe? Um apoio, um consolo, uma conversa, sabe? Às vezes é uma mensagem que aquela pessoa está precisando, às vezes é uma palavra. Além de orar uns pelos outros, que é necessário, quando sentir ao seu coração de orar por alguém, mesmo que você nem estava pensando, nem viu aquela pessoa naquela semana, sabe? Ore por ela. Oração salva. Um abraço salva. Por intermédio do poder de Deus, salva pessoas. Então aqui, o Senhor tem nos falado sobre nos posicionarmos. E que antes de tudo, precisamos abrir nosso coração, para que tenhamos o coração transformado por Deus, para que haja, essa mudança em nós, para que venha ser usado nas nossas vidas, as nossas vidas como instrumento para Deus alcançar outras pessoas. Porque Ele nos cura para curar outras pessoas, Ele nos transforma para transformar outras pessoas. Então Ele trabalha dentro de nós primeiro. Todo ministério não começa com o microfone na mão. Ele começa dentro do seu íntimo, em oração, em busca, em transformação. E eu tenho passado pelas minhas transformações e Deus tem me visto como apta, então eu tenho confiado. Eu falei: se o Senhor está falando, eu confesso que eu ainda não me vejo apta. Mas às vezes você não precisa ver, porque até isso é o firme fundamento daquilo que não se vê. Mas eu não tenho 100% de certeza. Deixa eu falar sobre isso também, tá aí? Não tenho 100% de certeza, tenho medo disso aqui, isso aqui está fazendo sentido para mim. Mas é com aquela dúvida mesmo que precisamos ir, sabe? É com aquela dúvida mesmo que precisamos tomar as atitudes que o Senhor tem nos falado, posicionamento também. E aqui a gente consegue ver, o posicionamento do corpo que está no pecado, que houve um conserto devido ao posicionamento de alguém que obedeceu ao Senhor, alguém que se posicionou diante da presença de Deus. E disse também: eis-me aqui. Porque ele se posicionou e ele obedeceu. E às vezes a gente fala eis-me aqui, mas não pratica nada congruente aquilo que temos falado com o Senhor. Então precisamos dizer em oração: Senhor, eu estou aqui para ser usada por Ti conforme a Tua vontade, como também executar aquilo. Abrir o coração para Deus trabalhar? Sim. Como também fazer aquilo que Ele tem te direcionado. Não adianta, infelizmente, dizer, se fosse assim seria um pouquinho mais fácil. Eu só dizer no meu íntimo com o Senhor: Senhor, eis-me aqui, me usa conforme a Sua vontade. Isso seria o suficiente, mas não é. Nós, quando entramos por essas portas, muitas das vezes a gente só pensa em receber de Deus. Eu quero ouvir de Deus. Através de alguém, não sei se Deus vai usar para falar comigo. Ou agora, naquele momento eu estava fragilizada e eu achei que Deus ia usar alguém para me abraçar, e Deus me usou para abraçar alguém. E às vezes é assim, porque no abraço Ele te cura para você curar outras pessoas. Ele te consola para que através da sua vida o Espírito Santo de Deus que habita em você console outras pessoas. Então Deus tem falado sobre isso, sobre o posicionamento,
sobre obediência, sobre andar nos caminhos retos do Senhor, e sobre a questão dele ter encontrado esse livro durante a obra. O Senhor falou comigo como uma limpeza de uma casa. Eu achei essa maneira do Senhor falar no meu coração muito interessante. Por quê? Porque quando a gente vai limpar a casa, ninguém faz faxina todo dia, né? É uma exceção, uma pessoa outra que deve fazer, né? Mas a gente não consegue fazer a faxina todos os dias. Na casa, por exemplo, vamos varrer a casa, passar um pano, tirar pano do móvel, mas vamos falar sobre algo simples que é varrer a casa. Uma das... Você sacode o sofá, para você vai. A primeira coisa que a gente faz quando está com o ventilador ligado, desliga o ventilador e liga a luz, para você ver onde está a sujeira e para que o ventilador não espalhe. E o Senhor falou comigo, o ventilador, ele precisa de ser desligado para que não espalhe a bagunça. Se o nosso coração é um templo, a casa é o nosso coração, que habita o Espírito Santo de Deus, e a casa não pode estar de qualquer maneira, o que seria o ventilador? E Deus falou comigo, é o fator que é necessário bloquear para que não espalhe a bagunça. Eu falei, Senhor, e o que é esse fator? O que é o ventilador na vida da gente? Para tudo na vida tem algo antecedente. Para o pecado, para o erro, para a falha, seja como for, também. Você não chega lá, de repente você se vê dentro de um buraco do nada. Não. Você vai ter que andar olhando para o chão, andar em vigilância para que você não caia. E tem coisas que antecedem algumas questões, igual, por exemplo, antes de você chegar a pecar, tem algumas coisas que antecedem a isso. Ou, por exemplo, questão de temperamento. Eu sou um pouco irritada. Eu já sei que isso aqui me irrita. Estou vendo que já não estou ficando como Deus queria, já estou começando a ficar um pouco irritada. O que eu vou fazer? Tirar meu pezinho dali. Entende? E nisso eu estou bloqueando aquilo que pode me levar ao erro. E às vezes isso não é só uma conduta sua que tem te ocasionado alguma tristeza. E Deus não quer você triste, angustiado ou magoado. Como também nem enraivecido. Então o que acontece? Precisamos identificar qual seria o ventilador das nossas vidas, o fator que poderia nos levar ao erro, ao pecado, aquilo que desagrada ao Senhor, para que venhamos vigiar e bloquear aquilo. Como, por exemplo, amizades também. Não estou falando bloquear amizade, não tem nada do tipo. Mas, por exemplo, tem um amigo meu que ele gosta muito de falar da vida dos outros. A gente sabe que se fofoca, né? Não edifica, então é errado. Então a gente sabe, poxa, mas ele é muito legal, ela é muito legal, me apoia e tal, mas essa conversa não está legal para mim fazer, eu não querer ficar ouvindo. E isso eu compartilho com o erro que ela está cometendo, o que eu faço? Primeiro aconselho, de uma maneira sábia, né? De uma maneira carinhosa, amorosa, obviamente, mas você corrige, você vai continuar, quando ela começar a falar algumas coisas, você já se afasta. Olha que tem amizades que infelizmente o Senhor nos mostra que não é prestarmos juntos. Então isso Deus não vai fazer por você, apesar de ter alguns momentos que Ele realmente arranca pessoas das nossas vidas, Ele afasta das nossas vidas, porque muitas pessoas não podem estar conosco para aquilo que vai fazer o propósito, né? O famoso não fazer parte do propósito. Ele nos dá a direção para vermos tomar uma atitude. E Ele não vai fazer por você aquilo que é para você fazer. Então, Ele nos guia contra isso. E às vezes o ventilador é uma amizade. É alguém que tem te levado a uma má influência, tem entrar com uma má influência e tem te levado a fazer algo que não agrada ao Senhor. E a luz, né? Como diz na palavra do Senhor, ligar a luz para varrer a casa, aquilo que Ele falou no meu coração, foi que a luz é a palavra do Senhor. Que é a luz, a lâmpada para os meus caminhos, né? A tua palavra. Aleluia! E aqui a gente vê que ele andava em obediência, conseguiu reconhecer que havia necessidade da obra, porque ele tinha clareza daquela situação. E nas nossas vidas precisamos da luz, que é a palavra de Deus, para entender o que está certo e o que está errado. Porque aqui nós temos um manual de vida. Então precisamos ler oração, buscar intimidade com Deus, buscar a presença de Deus, buscar na palavra também. Entende? Louvar e adorar o Senhor em todas as circunstâncias. E foi isso que o Senhor falou no meu coração. E sobre a faxina, é porque a gente muitas das vezes nem encontra algumas coisas que se perdem dentro da nossa casa com uma simples limpeza. Mas às vezes é necessário uma faxina. Tirar as coisas do lugar, sabe? Mover o móvel para um lado, para o outro, a gente encontra roupa, a gente encontra brinco, principalmente as coisinhas pequenas. E dentro de nós é da mesma forma. Às vezes as coisinhas pequenas a gente ignora, a gente não vê o quão é importante que elas sejam tiradas dali.
mas é necessário abrirmos o nosso coração para que Deus faça a limpeza, para que Ele faça a obra nas nossas vidas. Então foi até aqui que o Senhor falou comigo, né? Que o Senhor continue abençoando todo esse ministério cada dia mais, e eu agradeço a oportunidade de estar aqui.